noção empregada por um colega, o professor José Bozaquielo da Silva, que denomina o centro enquanto o centro da periferia. Usar essa concepção de centro enquanto centro da periferia implica em entender que esse centro passou por um conjunto de transformações nos últimos tempos e que levaram a uma ressignificação dos seus usos e usuários que os frequentam. Especificamente falando de uma lógica na qual o centro, que no primórdio era locus do lazer, do ócio e do comércio, se constitui na contemporaneidade enquanto locus do comércio, perdendo, sendo esvaziado no que se refere às outras duas atividades, a atividade do lazer e a atividade da habitação. Nessa perspectiva, o centro, que nos primórdios era sinônimo de cidade, na contemporaneidade se apresenta enquanto um problema a resolver e que atende a atenção da prefeitura e começam a pensar, a projetar políticas e ações de transformação desse centro, tentando de uma certa forma restabelecer um vínculo com o seu passado, que é entendido enquanto um passado áureo. Antigamente o centro da cidade, como eu comentei, era o locus do lazer, então a elite aqui se encontrava. Onde nós estamos agora, que é no passeio público, era um local visitado e frequentado pela elite e que na época se constituía enquanto espaço que dialogava com a cidade. Uma característica interessante em relação à contemporaneidade é que naquela época a cidade dava as costas para o mar. E o passeio público ele tinha três níveis. Esse é o primeiro nível, que era ocupado pela população mais abastada, um nível médio, que era ocupada por uma população menos abastada, e a parte mais próxima do mar era ocupada pelas populações menos abastadas. Então, essa lógica era forte, era marcante da cidade enquanto locus de lazer. Na sequência desses espaços mudam, essa lógica muda, as praças são reconfiguradas. No caso, a Praça do Ferreira acaba sendo o símbolo, se instituindo enquanto símbolo da cidade de Fortaleza, e o comércio se coloca com força, né? Então praça se transforma nesse sentido de locus do comércio, mas concomitantemente ela continua sendo ocupada e validada enquanto espaço de socialização. E é nesse sentido que ouve-se falar muito do papel dos bancos ou da distribuição dos bancos da Praça do Ferreira e como as pessoas compunham grupos e que dialogavam e que conversavam sobre a vida da cidade e que usufruíam dessas benesses existentes. Então, praça nesse sentido era sinônimo de lazer. Com o tempo, a praça e o centro passam a ter uma concorrência com as áreas de praia. No que se refere ao comércio, uma concorrência que se deu a partir dos anos 70, um momento bem mais recente, no qual o centro da cidade, além de concorrer com outros centros, também passa a concorrer com os shoppings. E nessa perspectiva também a praça, ela perde a sua riqueza, a sua importância em detrimento dos shoppings, que inclusive constituem no seu interior espaços similares ao que seria a praça nos primórdios. A cidade no passado era o centro. Então, todas as atividades se desenvolviam no centro da cidade, né? E o comércio era uma atividade extremamente forte, marcante na cidade de Fortaleza, associada especificamente ao ouro branco, o algodão que se desenvolveu na cidade e fez com que a cidade de Fortaleza retomasse o seu papel enquanto centro, enquanto núcleo econômico no estado do Ceará. Então, no início da história do estado, os núcleos urbanos mais importantes se encontravam no interior. Eram Icó, eram Sobral e Aracati. Então, eram associados a uma outra dinâmica, uma outra lógica, a questão da criação da carne seca. E mesmo após a criação da carne seca, eles têm um papel importante na implementação da cultura também do algodão. Mas com a cultura do algodão, a cidade de Fortaleza adquire força e adquire uma hegemonia e se institui, de fato, enquanto centro urbano mais importante do estado do Ceará, retomando seu papel enquanto capital e se adequando um pouco ao que aconteceu em outros estados nordestinos, cuja capital sempre teve um papel econômico muito importante. É nesse sentido que na cidade de Fortaleza se concentram as indústrias associadas ao setor têxtil e no final dos anos 60 essa indústria é diversificada, né, com a implementação das políticas da Sudene, né? Mas o centro deixa de ser a cidade, essa cidade cresce,
outros centros se consolidam e com a consolidação desses centros, os seus antigos habitantes acabam migrando para essas áreas, deixando um espaço em aberto que passa a ser ocupado por outros segmentos populacionais.